Olá, no programa de hoje, o jogo eleitoral nas redes sociais. Candidatos nas eleições municipais têm utilizado estrategicamente as plataformas para gerar engajamento e volume de visualizações. Como entender o peso atual dos embates e narrativas nessa arena em relação a outros elementos de campanha? Os riscos de desinformação em massa e violação de direitos, e os esforços de regulação da justiça. Eu converso com o cientista político Creomar de Souza, CEO da Dharma Politics. Bem-vindo, Creomar, novamente ao Mundo Político, um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com você e prestando esse serviço à cidadania, né, que é feito de maneira tão competente pela TV Assembleia de Minas. A gente que agradece. Creomar, já se discute há algumas eleições majoritárias no Brasil o crescimento da importância das redes sociais nas campanhas e o quanto elas influenciam, né, efetivamente o jogo em comparação com outros meios mais tradicionais. Para você, qual que é o peso efetivo atual das peças digitais, né, em relação à comunicação por TV e rádio? O que a gente deve observar nessas eleições? Olha, eu acho que a gente começa com uma excelente pergunta. De fato, o que nós temos é que o Brasil se tornou um país hiperconectado antes de ser um país altamente educado. Explico. Basicamente, nós temos que o Brasil está entre os 3 ou 4 países em que os cidadãos mais têm acesso a redes sociais de internet via telefonia celular móvel. E, em contraposição, nós estamos ali na metade de baixo da tabela naquilo que envolva educação e termos instrucionais formais. Isso tem um impacto que é um enorme nível de engajamento, ao mesmo passo não vem acompanhado de uma capacidade de filtro sobre essas informações. E quando a gente coloca isso no caldo de cultura de uma sociedade que vem marcada por muita polarização política, por óbvio, né, nós temos que todos os humores, todas as emoções derivadas aí do processo político como um todo, e as eleições são boas em despertar paixões, alimentam uma lógica em que esses novos meios se tornaram muito mais eficazes para manter um engajamento em termos de campanha, em algum sentido manter uma lógica de campanha eleitoral, mesmo quando não temos eleições, do que aquilo que tradicionalmente se via em termos de rádio e TV. No dia a dia das campanhas, né, usar debates, por exemplo, né, já com foco premeditado aí de cortes instagramáveis, né, de peças para redes sociais, com potencial de visualização, é algo que veio para ficar? Né? A gente viu isso, por exemplo, no debate de São Paulo, né, claramente ali com uma estratégia do coach Pablo Marçal. Eu creio que, sem sombra de dúvida, isso é uma receita que veio para ficar. E mais importante do que o corte em rede social e a capacidade que ele tem de gerar engajamento, de espalhar uma mensagem, de distorcer a própria percepção daquilo que foi o debate, eu creio que essa lógica das redes sociais lança também um desafio para o jornalismo, para entender quais são os marcadores desse formato que funcionava muito bem no rádio, na TV, dos candidatos lá, trocando propostas, ideias, para uma dinâmica que é totalmente nova. E aí você deu o exemplo muito bem dado, né, dessa candidatura em São Paulo para prefeito, do influenciador Pablo Marçal, em que basicamente mais importante do que performar bem no debate era a construção dos cortes para vender uma percepção muito particular para os seus apoiadores. E aí nós temos que isso gera um fenômeno muito, muito interessante, que é, ao mesmo passo que as pessoas que assistiram todo o debate têm uma impressão de que esse candidato em específico não foi um candidato com um desempenho tão bom naquilo que era o enfrentamento de ideias com outros candidatos, aqueles que não assistiram ao debate e foram apenas aos recortes têm a impressão de que o candidato foi muito bem sucedido na sua tarefa de constranger e de gerar uma mensagem de contestação à ordem conforme ela estava posta ali. E esse me parece ser um grande desafio para tudo aquilo que envolve o pensar eleições já desde algum tempo, mas que tende a se agravar agora nas eleições municipais e também em 26, que é como fazer com que, de fato, nós tenhamos ali candidatos engajados em realmente discutir políticas públicas e não efetivamente apenas preocupado em construir cortes de rede social que, ao mesmo passo que são muito eficazes para gerar engajamento,
não necessariamente permitem ao eleitor compreender o que aquele candidato pensa de fato sobre a realidade. Em um contexto como esse, os riscos de propagação de desinformação em massa, né, e de violação de direitos, que por vezes aí deturpam o jogo democrático, ele se torna mais alto? Eu creio que ele se torna não só mais alto, e esse me parece ser o grande elemento de relevância da sua boa pergunta. Ele não se torna apenas mais alto, ele cria uma distorção em determinado sentido naquilo que seja o próprio objetivo da campanha eleitoral ou do debate entre ideias dos candidatos. Explico. É basicamente dizer que se torna mais importante para os candidatos em disputa construírem elementos de captura de atenção, não importando os meios para fazer isso, que envolvam vender uma determinada mensagem ou desconstruir os seus rivais com mensagens que não sejam verdadeiras, do que de fato dizer o que está se fazendo para a população. E aí vamos pensar o seguinte, e esse me parece ser um ponto importante, quando a gente está falando de candidaturas a prefeito, por exemplo, a política democrática começa na cidade. Né? Então, o impacto direto da política pública, bem executada ou mal executada por uma prefeitura, se faz presente na cidade. Ora, se o debate político se torna permeado por uma ideia de que é mais importante o clique e a atenção que a proposta, basicamente o nível de risco, né, que a cidadania vai comprando para si à medida que dá espaço para esse tipo de candidatura e torna esse tipo de ator político mais propenso a ser eleito, acaba sendo muito alto. E aí há um elemento muito sério de base, que é, uma vez eleito, o processo para desconstruir esse processo, essas escolhas, ou até mesmo a reversão de uma eventual escolha que seja não feliz do ponto de vista eleitoral, leva algum tempo, né? E a qualidade de vida de todos aqueles que estão envolvidos naquele ecossistema vai piorando aí. O debate tem várias nuances, Creomar, e uma delas, né, é a de que os discursos de extrema-direita, né, se são de fato favorecidos na internet. Há evidências empíricas que sustentem afirmar isso? Olha, eu creio que a gente tem que olhar essa questão do uso das redes sociais pelos grupamentos de direita e esquerda a partir de fases, né? É possível dizer, em termos de campanhas globais, que em um primeiro momento, aqui falando do uso da internet pré-massificação das redes sociais ou do WhatsApp, por exemplo, houve um protagonismo de grupos mais progressistas. E aqui eu posso dar um marco global disso, que é a primeira eleição do Barack Obama no início da década de 2000. Isso quer dizer, Obama tem a primeira campanha que faz segmentação de e-mail, que usa massivamente SMS, que usa efetivamente os instrumentos que se tinha à mão ali. O próprio Barack Obama era muito famoso por ter um BlackBerry que ele nunca tirava das mãos, né? E há esse uso. Qual é o grande elemento de transformação aí? É que com o surgimento das redes sociais baseadas na internet e com a capacidade que você tem de construir uma nova praça pública, e essa praça pública, por ser algo muito novo, não tem uma devida regulação e uma devida responsabilização da fala, grupos mais à direita foram mais eficientes do que grupos à esquerda de entenderem essas dinâmicas e tirarem proveito delas. E isso não é um fenômeno exclusivo no Brasil. A gente vai ver isso no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Hungria, na Polônia, em vários lugares do mundo onde o processo eleitoral foi efetivamente alterado por essa dinâmica de redes sociais. A gente pode citar o Brexit, por exemplo, né? Onde a campanha dos grupos mais à direita, com um papel muito forte de grupos reacionários, fez com que a cidadania britânica decidisse sair da União Europeia. E isso teve um impacto bastante profundo no que é o próprio status econômico do Reino Unido hoje. Qual o estágio atual da esquerda nesse jogo para você? Ela vem evoluindo na compreensão da dinâmica? Nossa, boa pergunta. Me parece assim que, em algum sentido, falando, tendo o Brasil como ponto de partida, grupos mais à esquerda foram bem-sucedidos, sobretudo na última eleição presidencial, em construir alguns tipos de contramedidas a esse protagonismo das direitas em termos do debate político nas redes sociais, né? Seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook, nós pudemos perceber na eleição passada a construção de uma determinada coalizão à esquerda, de centro-esquerda,
que foi capaz de debelar essa capacidade que os grupamentos mais à direita tinham de praticamente monopolizarem esse debate político nas redes sociais baseadas na internet. Qual é o ponto de diferença que me parece ser importante para a gente chamar a atenção aqui? É que, em determinado sentido, após a vitória do candidato mais à esquerda, que era o Lula, esses grupos, em determinado sentido, se desmobilizaram. Significa dizer o quê? Aquele movimento, um tanto quanto mais orgânico e heterogêneo desses grupos, não encontrou um espaço de manutenção no dia seguinte. Enquanto que os grupamentos mais à direita, por serem mais coesos e, em determinado sentido, giram muito em torno dessa figura do ex-presidente Bolsonaro, eles permaneceram coesos e mobilizados mesmo após a eleição, após o 8 de janeiro, e a gente pode encontrar a capilaridade e a capacidade desses grupos de movimentarem o debate público em ambiente virtual presente em situações cotidianas, como tem acontecido recentemente com uma série de crises que assolam a República Brasileira. Tem uma pesquisa da Quest que acho que ilustra bem esse cenário que você descreve, Creomar. É uma pesquisa que apontou que a percepção dos brasileiros em relação ao governo do presidente Lula varia a depender do meio pelo qual as pessoas se informam. E aqueles que se utilizam prioritariamente, né, das redes têm, de fato, uma visão bem mais negativa sobre a gestão. É um desafio, né, para quem comanda a comunicação institucional. Nossa, é um desafio muito robusto, sobretudo porque, se você me permite, eu vou me utilizar de uma expressão que você colocou aí no comentário da pesquisa da Quest, que é a lógica de percepção. Isso quer dizer, como os indivíduos sentem a realidade à sua volta. E um elemento fundamental dessa dinâmica de comunicação via redes sociais, baseada na internet, é que os indivíduos passam a se comportar dentro de uma espécie de bolha. Quer dizer, os indivíduos buscam opiniões sempre muito parecidas com as suas próprias opiniões, interpretações muito semelhantes às suas próprias interpretações, e isso alimenta percepções de realidade que são todas vistas de maneira muito homogênea. E isso gera um problema para a comunicação institucional tradicional, porque essa comunicação institucional tradicional ela foi feita basicamente a partir de uma modelagem do século XX. Você usava a TV, você usava o rádio, e você não precisava se preocupar com uma dinâmica eleitoral fora da dinâmica eleitoral, né? O que as redes sociais baseadas em internet têm dado espaço é para que grupamentos políticos, e no caso brasileiro, sobretudo mais à direita, tenham a capacidade de manter uma dinâmica e um ânimo entre os seus militantes de processo eleitoral perpétuo. E aí esse não desengajamento desses eleitores quando acaba a eleição alimenta uma percepção da realidade que vai estar distorcida em determinado sentido por interesses que são outros, que é o interesse de manter uma lógica de combate contra o outro, independentemente do resultado do processo eleitoral ter findado. Com as características, né, do algoritmo, quais caminhos seriam possíveis, né, se é que eles existem, para fazer arrefecer, né, a polarização na sociedade? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão, meu amigo. Eu creio que o debate social honesto sobre o futuro da sociedade na sua interação com as redes sociais passa por muitas camadas. Eu aqui vou me atentar em duas, uma de âmbito individual e outra de âmbito político, tá? Se você me permite. Por favor. No âmbito individual, eu creio que a questão fundamental é que nós precisamos, como cidadãos de uma democracia plural, nos acostumarmos com a ideia de que o contraditório não é um problema. Quer dizer, nós precisamos construir iniciativas em que pessoas que pensam diferente passem a interagir umas com as outras. E a partir daí, dessa interação, se construam olhares novos sobre a realidade que possam prover soluções para os dilemas e para as dinâmicas do nosso dia a dia. Seja aqui uma questão de iluminação pública, de segurança, ou a construção de uma creche ou um hospital. De outro lado, naquilo que é o campo político-regulatório, eu creio que em algum momento a sociedade, né, e aí sobretudo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, qualquer outra instância que seja, terão que fazer um diálogo muito sincero e muito profundo
acerca da necessidade ou não de construir alguns marcadores que civilizem o debate nessa nova praça pública. Significa dizer o quê? Nós temos um debate público que é minimamente civilizado e diz que, para uma ação ofensiva, o outro ator tem o direito de resposta. Mas quando a gente joga essa dinâmica dentro daquilo que seriam as redes sociais baseadas na internet, você tem um monte de desafios, como, por exemplo, o fato de que a pessoa pode falar um monte de coisas sobre qualquer pessoa sem se identificar. E aí a justiça perde uma bússola em termos de como construir uma orientação para regular esse tipo de processo. Então, o Congresso Nacional já tentou fazer isso no ano passado, se eu não me engano, né? E vai ter que se fazer, vai ter que se debruçar sobre a ideia de como construímos uma regulação do comportamento nas redes sociais baseadas na internet, que ao mesmo passo que preserve as liberdades individuais e o direito das pessoas de darem suas opiniões livremente no espaço democrático, crie também uma lógica que a gente já tem no mundo real, no mundo físico, por assim dizer, né? Que é a ideia de responsabilização por aquilo que se faz. Né? Eu creio que esse me parece ser o grande desafio que se coloca para nós. No primeiro semestre do ano passado, né, parecia ali que o Congresso votaria, né, uma questão de regulação de redes sociais, mas houve uma intensa pressão contrária, né, das Big Techs e o tema acabou sendo arquivado naquele momento e não voltou efetivamente, né? Arthur Lira criou um grupo de trabalho recente, mas que não tem dado passos concretos. Na sua visão, Creomar, o que move o posicionamento das Big Techs, né, e como entender a força desse lobby que elas exercem, né, em um país como o Brasil? Uhum. Eu creio que essa é uma pergunta muito interessante, porque ela permite que a gente traga elementos outros, né? E aí, quando eu estou dizendo elementos outros, esse debate acerca do modelo de negócio das grandes companhias de internet e o impacto que esses modelos de negócio têm sobre a democracia e comportamentos sociais não é um debate exclusivo de Brasil. É um debate que está acontecendo no Brasil, é um debate que está acontecendo nos Estados Unidos, é um debate que acontece na União Europeia de maneira muito efervescente, resultou na União Europeia em uma regulação cujo a proposta que você muito bem citou, que se tentou apresentar aqui no ano passado sob relatoria do deputado Orlando Silva, era muito parecido, né? E aí você tem dois tipos de camadas que estão presentes aí, que eu acho que são as mais úteis para a gente não se alongar demais na resposta. A primeira delas envolve a própria dinâmica de negócio dessas companhias. Significa dizer o quê? Nós não podemos ter uma regulação, e isso é um ponto, que faça com que essas companhias, em determinado sentido, deixem de existir. E isso é uma verdade. Mas, de outro lado, também nós precisamos de uma regulação que encontre um marcador que gere instrumentos que possibilitem a responsabilização por determinados tipos de uso ou atitude que considerem as plataformas como um espaço livre de atuação para a propagação daquilo que seja desinformação, notícias falsas ou algo do gênero. Isto vai nos obrigar, como sociedade, ao que me parece, pensando aí nos riscos desse processo, que a gente escolha um tipo de regulação, ou seja, vítima da não regulação. E aí, não ser vítima da não regulação significa dizer o quê? Significa dizer que você prefere que o espaço fique totalmente livre, e a liberdade total desse espaço vai trazer aí, como impacto direto, um resultado muito difuso para o conjunto das pessoas, que é a gente vai perdendo o lastro daquilo que é real, daquilo que é imaginário, daquilo que funciona e daquilo que não funciona. E aí eu creio que isso pode ser posto em perspectiva quando a gente olha, por exemplo, o número enorme de distorção de informação e de informações falsas que borbulharam em situações de crise. Seja a pandemia em 2020, seja a tragédia climática recente no Rio Grande do Sul. Né? Nós não podemos, em determinado sentido, deixar que a escusa, ou melhor, o argumento que é válido da não censura, gere permissividade de um ponto de vista político, e eu não estou falando da questão legal, não sou juiz, não sou advogado, posso falar da questão política, gere uma permissividade para que pessoas ajam de má fé, criando determinados tipos de tumulto ou de situações que levem a uma interpretação que é mais
distorcida do que é a própria realidade. Agora, esse desafio vai estar para a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, né? E a gente espera que haja aí um interesse e o clima político necessário para fazer essa discussão. São limites tênues, né, entre riscos efetivos à liberdade de expressão e também falsas premissas de censura, né? Pelo menos isso é o que a gente escuta aqui de especialistas no direito, por exemplo, no programa, quando a gente aborda com eles esses temas. Você concorda que realmente é uma discussão complexa? Eu acho que a discussão é hipercomplexa, meu caro, hipercomplexa, e a construção de um equilíbrio entre aquilo que seja a capacidade e o direito das pessoas de livre expressarem as suas opiniões, sem sanção, ou opiniões que estejam ali dentro daquilo que é o razoável do ponto de vista legal, né? É um desafio, ao mesmo passo que nós precisamos também ter muito cuidado, e talvez esse seja um desafio de uma democracia jovem como a brasileira, né? A Constituição é de 88, nós não temos um século de democracia linearmente falando, de conseguir construir uma situação em que o indivíduo tem o direito à liberdade de expressão, mas o indivíduo tem vinculado diretamente, como resultado disso, a necessidade de ser responsável nas opiniões que está falando. E esse me parece que é o grande elemento. A responsabilização parece ser o grande nó górdio da questão aqui. Todos querem ser livres, mas talvez, né, e aqui me arriscando para falar um pouquinho do direito sem nenhuma presunção de ter uma acurácia do que estou dizendo, mas muito mais uma reflexão filosófica. Todos querem ser livres, mas alguns parecem não ter o interesse em serem responsáveis por aquilo que falam e propagam. Diante do vácuo legislativo, né, que a gente já colocou aqui na conversa, o que nós temos visto no Brasil, Creomar, são normativas judiciais regulatórias que surgem. As resoluções do TSE, né, para essas eleições municipais foram, a seu ver, na direção correta em termos de uso de inteligência artificial e de outros regramentos digitais? Então, eu creio que as decisões vêm... As decisões do TSE, não só na temática redes sociais, mas em quaisquer outras temáticas, elas sempre vêm pautadas por uma experiência pregressa, né? Isso significa dizer o quê? Aquilo que o TSE aprendeu em pleitos anteriores ou que entendeu que não funcionou, se tenta fazer, graças a essa expertise acumulada da tecnocracia do tribunal, auxiliar os ministros que vão liderar o tribunal para regular esse processo. Eu creio que há esse esforço, e esse esforço é legítimo, é necessário. Houve também um esforço, e isso eu acho que a gente tem que colocar aqui, a abertura das grandes companhias de tecnologia de assinar em termos de ajustamento de conduta, de quererem ser parte da resolução do problema junto ao Tribunal Superior Eleitoral, para que a gente tivesse um ambiente menos hostil nestas eleições. Eu acho que há esse esforço. A pergunta... E aí me parece que esse é o tipo de pergunta que a gente só tem uma resposta exata quando o pleito acaba, infelizmente, é saber se esses movimentos são o suficiente para fazer as eleições municipais serem pacíficas. E aí vem um dado histórico que é um tanto quanto complicado, né? Historicamente no Brasil, desde sempre, eleições municipais são muito violentas. Se não a são nas grandes cidades, onde você tem um maior nível de escrutínio popular, em cidades médias e pequenas, a gente tem também uma tendência de violência e de hostilidade. E aí vem o discurso desinformador das redes sociais, acaba tendo também uma camada de violência simbólica, né? E isso me parece ser algo que o esforço do TSE nessa eleição me parece estar na direção correta, mas fica o desafio como pano de fundo para aquilo que vai se ensaiar agora pensando já nas próximas eleições, porque essa é uma democracia onde nós, felizmente, votamos a cada 2 anos. E falando em TSE e Justiça, Creomar, né, a atuação do ministro Alexandre de Moraes à frente do inquérito das fake news no Supremo e de processos ali que levaram, né, a inelegibilidade de Bolsonaro, voltou aos holofotes essa semana com revelações, né, feitas pelo jornalista Glenn Greenwald, né, e pelo jornal Folha de São Paulo, de conversas do ministro com auxiliares, requisitando informações por vias
não oficiais que instruiriam ali decisões de Moraes. O ministro diz ter atuado sempre, né, de forma regulamentar e documentada. O que lhe parecem as primeiras repercussões do caso entre os grupos políticos e operadores de direito no país? Olha, é bem interessante a gente poder falar sobre isso, né? Porque o Brasil, em determinado sentido, vive aí num looping, eu diria que desde 2013, em que a gente tem sempre um ator político sendo enfrentado por um membro do Poder Judiciário, né? Em 2013 era o grupo que naquele momento estava no poder e você tinha o juiz Sérgio Moro, que hoje é ex-juiz Sérgio Moro, que hoje é senador, fazendo isso. Aquele grupo sai do poder e aí você tem um novo grupo no poder e esse grupo vai ser enfrentado pelo ministro Alexandre de Moraes, no STF. E agora, nessa exata situação, o que temos o ministro diz que tudo aquilo que ele fez foi feito dentro de uma lógica legal. Aqueles que, em determinado sentido, são tributários dos benefícios das posturas de Moraes dizem que não identificam ilegalidade. E, de outro lado, aqueles que são os perdedores dos movimentos de Moraes tentam se articular para construir uma pressão sobre o ministro, um processo de impeachment ou algo do gênero. E eu creio que todos esses elementos, meu caro, mostram para a gente aí um retrato muito complexo do que é a conjuntura política no Brasil hoje, onde você tem uma degradação muito robusta do consenso político, uma degradação muito robusta do que seriam as regras de convivência política e eleitoral de maneira minimamente civilizada, e o alastramento, né, de uma lógica de hostilidade, de enfrentamento constante entre os grupos políticos, que se não é originada pelas redes sociais baseadas em internet, tem nessas um canal de efervescência continuada. E isso me parece ser um desafio quando a gente está pensando não só a questão do ministro Moraes por si, mas todas as outras questões do ambiente político daí derivados. A gente vai ter uma eleição municipal agora no fim do ano, e em 2 anos nós temos novamente uma eleição presidencial. E aí é possível dizer que quanto mais polarizado o país chega nesse tipo de processo, mais difícil é para o país encontrar soluções para problemas concretos, como moradia, saúde, educação, desemprego, segurança pública e por aí vai. E esse me parece ser uma armadilha, um buraco, né, ao qual a sociedade brasileira não tem conseguido escapar, pelo menos há uma década e um pouquinho, né, tendo 2013 como ponto de partida disso. Uma história que a gente vai continuar tentando contar na imprensa, né, e por meio das análises que são feitas. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Creomar. Olha, é sempre um prazer poder participar desse espaço de cidadania que vocês constroem com tanta qualidade. E em meu nome, em nome do meu time aqui em Brasília, da Dharma, me sinto honrado e me coloco à disposição para novos papos tão interessantes como esse. Será um prazer. Eu conversei com Creomar de Souza, cientista político e CEO da consultoria Dharma Politics. Falamos sobre elementos que têm marcado os embates nas redes sociais nas eleições municipais, suas repercussões para o jogo democrático e os desafios de regulação nesse campo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.